Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Média, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, com sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, neste segundo domingo do Advento, Jackson Erpin, e começo saudando as emissoras de rádio e televisão que passam a nos retransmitir a partir deste momento. Entre elas, a Rádio Pax em Beira, Moçambique, Rede Canção Nova, EWTN-TV, a TV Evangelizar e Rádio Evangelizar, Web Rádio e TV Nacional em Palmeira dos Índios, Alagoas, Rádio Fontes em Lorena, São Paulo, Web TV Tropicana na Paraíba, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Web Mãe do Salvador e Rádio SOS Vida. Um bom dia a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso canal YouTube, pelo nosso site Vatican News. Esse segundo domingo do Advento, com tempo instável, a temperatura neste momento está por volta dos 14 graus Celsius na Praça São Pedro, como vimos, tomada por fiéis, turistas, peregrinos de várias partes do mundo. E temos agora, então, essa bela imagem desses dois símbolos do Natal que nos acompanharão justamente durante o tempo do Natal. O pinheiro e o presépio. Justamente no final da tarde de ontem nós tivemos então a inauguração do presépio, o acendimento da árvore, e a cerimônia que, devido ao mau tempo, ela acabou sendo transferida para a Sala Paulo VI. E ainda na parte da manhã, o Papa Francisco recebeu na mesma Sala Paulo VI as delegações dos doadores dos dois presépios e da árvore. Recordamos que o presépio, montado na Sala Paulo VI, foi doado pelo governo da Guatemala, enquanto esse presépio que nós vemos na Praça São Pedro, ele vem de Sútrio, um borgo na província de Udine. E já o pinheiro, de 30 metros, ele vem da região do Abruzzo, mais precisamente de Rosello, um pequeno povoado nas montanhas com pouco mais de 180 habitantes. A árvore e o presépio, como disse o Papa Francisco aos doadores italianos e da Guatemala, são dois símbolos que continuam a fascinar jovens e adultos. A árvore, com suas luzes, recorda-nos Jesus, que vem iluminar as trevas e a nossa existência de pecadores e sofredores neste mundo. Como as árvores, também os homens precisam de raízes, pois só quem está enraizado em boa terra permanece firme, cresce, amadurece e resiste às intempéries. É importante valorizar as raízes da vida e da nossa fé. O presépio, justamente no seu ambiente simples e familiar, disse Francisco, chama a nossa atenção para um Natal diferente daquele Natal consumista e comercial. Chama-nos a cultivar momentos de silêncio e oração em meio à correria dos dias frenéticos. O silêncio, disse o Papa, favorece a contemplação do menino Jesus e ajuda-nos a uma maior intimidade com Deus na sua fragilidade e simplicidade do recém-nascido. E agora as atenções se voltam para a janela do apartamento pontifício, abriram-se as janelas e temos então o Papa Francisco saudado pela multidão, também ele acena e vamos ouvir então a sua mensagem para esse segundo domingo do Advento. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, bom domingo. Hoje, segundo domingo do Advento, o Evangelho da Liturgia nos apresenta a figura de João Batista. O texto diz que usava uma roupa feita de pelos de camelo, que comia gafanhotos e mel do campo, e que convidava todos à conversão. E dizia assim: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele pregava a proximidade. Em suma, um homem austero e radical que, à primeira vista, ele pode até nos parecer um pouco duro, incutir um pouco de medo, mas então nos perguntamos: por que a Igreja o propõe todos os anos como principal companheiro de viagem no tempo do Advento? Durante esse tempo de Advento?
o que se esconde por trás de sua severidade, por trás de sua aparente dureza? Qual é o segredo de João? Qual é a mensagem que a Igreja nos dá hoje com João? Na realidade, o Batista, mais do que um homem duro, é um homem alérgico à duplicidade. Ouçam bem isso, alérgico à duplicidade. Por exemplo, quando fariseus e saduceus, conhecidos por sua hipocrisia, se aproximam deles, sua reação alérgica é muito forte. Alguns deles, de fato, provavelmente o procuravam por curiosidade ou por oportunismo, porque João havia se tornado muito popular. Aqueles fariseus e saduceus sentiam-se bem e diante do apelo contundente do Batista, se justificavam dizendo: Abraão é nosso pai. Assim, entre duplicidade e presunção, não acolhiam a ocasião de graça, a oportunidade de começar uma nova vida. Eram fechados na presunção de serem justos. Por isso, João lhes diz: produzir frutos que provem a vossa conversão. É um grito de amor, como de um pai que vê o filho se arruinar e diz a ele: não jogue fora sua vida. Com efeito, irmãos e irmãs, a hipocrisia é o período mais grave porque pode arruinar até as realidades mais sagradas. Por isso, Batista, mas também depois Jesus, é duro com os hipócritas. Podemos ler, por exemplo, o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus fala aos hipócritas do templo, mas tão forte. E por que faz assim, o Batista e também Jesus, para dar uma sacudida neles. Em vez disso, aqueles que se sentiam pecadores vinham ao encontro de João e, confessando seus pecados, eram batizados. É assim. Para acolher a Deus, não importa a bravura, mas a humildade. Esse é o caminho para acolher Deus. Não a bravura, somos fortes, um povo grande, não. A humildade. Sou um pecador. Mas não abstrato, não. Mas por isso. Cada um de nós deve confessar a si mesmo os próprios pecados, as próprias faltas, as próprias hipocrisias. É preciso descer do pedestal e mergulhar na água do arrependimento. Queridos irmãos e irmãs, João, com suas reações alérgicas, nos faz refletir. Não somos também nós, às vezes, um pouco como aqueles fariseus? Talvez olhemos os outros de alto a baixo, pensando ser melhores do que eles, de ter o controle da nossa vida, de não ter a cada dia necessidade de Deus, da igreja, dos irmãos. Esquecemos que somente em um caso é lícito olhar o outro de cima para baixo, quando é necessário ajudá-lo a levantá-lo. É o único caso. Os outros casos de olhar de cima para baixo não são lícitos. Pensamos ser melhores do que os outros e não vemos a necessidade da igreja. O Advento é um tempo de graça para tirar nossas máscaras. Cada um tem as suas máscaras. E colocar-nos em fila com os humildes, para libertar-nos da presunção de nos acharmos autossuficientes, para ir confessar nossos pecados, aqueles escondidos, e aceitar, acolher o perdão de Deus, para pedir perdão a quem ofendemos. Assim começa uma nova vida. E o caminho é um só, o da humildade. Purificar-nos do senso de superioridade, do formalismo, da hipocrisia, para ver nos outros irmãos e irmãs, pecadores como nós. E em Jesus, ver o Salvador que vem por nós, não pelos outros, mas para nós, tal como somos,
com as nossas pobrezas, com as nossas misérias e defeitos. Sobretudo, com a necessidade de sermos elevados, perdoados e salvos. E recordemos-nos de mais uma coisa. Com Jesus, a possibilidade de recomeçar existe sempre. Nunca é tarde demais. Sempre existe a possibilidade de recomeçar. Tenham coragem. Ele é próximo a nós. Esse é um tempo de conversão. Alguém pode pensar, não, mas eu tenho essa situação dentro, esse problema que eu me envergonho. Mas Jesus está ao teu lado. Recomeça. Sempre tem a possibilidade de dar mais um passo. Ele te espera e Ele nunca se cansa de nunca se cansa. Nós somos chatos, mas Ele nunca se cansa. Escutemos o apelo de João Batista para tornar a Deus e não deixemos passar esse advento como os dias do calendário, porque esse é um tempo de graça. Graça também para nós. Aqui, agora. Que Maria, humilde serva do Senhor, ajude-nos a encontrar Ele, Jesus, e os irmãos no caminho da humildade, que é a única que nos fará ir em frente. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Queridos irmãos e irmãs, saúdo com afeto todos vocês, provenientes da Itália, de vários países, famílias, paróquias, associações. Vejo também bandeiras espanholas, polonesas, argentinas. Sejam todos bem-vindos. Em particular, saúdo os peregrinos espanhóis de Madrid, Salamanca. Ao saudar os poloneses, desejo agradecer àqueles que apoiam o dia de oração e coleta de fundos para a Europa no Leste. Tenho a alegria de acolher a ação católica de Aversa com seu bispo, com os jovens da Crisma de Patada,
Desejo a todos um bom domingo e uma boa continuação no caminho do Advento. Na próxima quinta-feira, celebraremos a solenidade da Imaculada, que na sua intercessão confiemos a nossa oração pela paz, especialmente pelo martirizado povo ucraniano. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. E assim, com sua tradicional saudação ao final do Ângelus, o Papa Francisco despede-se dos milhares de fiéis, turistas e peregrinos presentes na Praça São Pedro, que vieram especialmente para esse segundo domingo do Advento. O Papa Francisco, então, recordando, Advento, tempo de conversão. É um tempo de graça, um tempo de conversão. Devemos reconhecer nossos pecados, nossas misérias, nossas fraquezas, nossas hipocrisias, sem ter vergonha de confessá-las. É o tempo da graça por excelência. Procuremos um sacerdote, vamos ao confessionário, abramos nosso coração a Deus, como disse o Papa, sempre nos perdoa, está sempre ao nosso lado, nos ama e sempre nos oferece a oportunidade de recomeçar. Com essas palavras inspiradas, então, do Santo Padre em sua reflexão, que você poderá conferir também em nosso site, nossas redes sociais, nós também nos despedimos de todos os nossos amigos que nos acompanham ao badalar dos sinos da Basílica de São Pedro, essas belas imagens, então, esse espírito do Natal, já começamos a sentir cada vez mais. A todos que nos acompanharam, muito obrigado, também um bom domingo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.